Olá amores, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês como transferir carteira de motorista, carta de motorista, CNH, Carteira Nacional de Habilitação do Brasil aqui pra Portugal. Roda a vinheta. Antes da gente continuar, como sempre, eu vou te lembrar de se inscrever no canal, porque eu sei que tem muita gente que vem assistir os vídeos. Esquece de se inscrever, deixar o seu like também. E deixa um comentário também contando sobre a sua experiência sobre a transferência da carteira ou sobre outros assuntos que você quer ver aqui no canal. E também não se esquece de me seguir lá no Instagram pra acompanhar ao vivo o que eu ando fazendo por aqui. Primeira coisa que eu preciso te contar pra vocês é que quem vem pra Portugal enquanto turista não precisa se preocupar com transferência de carteira. O Brasil e Portugal têm um acordo que a carteira de habilitação do Brasil serve aqui em Portugal enquanto turista pelo prazo de até 185 dias, desde que já seja a carteira definitiva, não vale a provisória, tá? Então se você vem como turista pra ficar naquele período que a gente já comentou nesse vídeo aqui, de 90 ou de extensão de 6 meses, você pode usar a carteira normalmente. Se você vier para morar, pra estabelecer residência aqui, aí sim você precisa fazer essa transferência. E eu vou contar pra vocês hoje como é que faz. Uma coisa importante dizer é que essa transferência só pode ser feita depois que a gente já tem um título de residência. Todo o processo é eletrônico, desde o exame médico, é fundamental ter esse documento e também é uma garantia que você está fazendo a transferência realmente para morar aqui. Se você não sabe como é que é o processo para tirar o título de residência, vou deixar aqui nos cards também um vídeo que eu contei um pouquinho sobre isso. Depois de tirar o título de residência, essa transferência tem que ser feita em até 90 dias. E eu vou te contar por quê. Se você passa esse prazo, você pode ter gastos a mais e até processos a mais. O órgão responsável por essa transferência é o IMT, Instituto de Mobilidade dos Transportes. É como se fosse o nosso Detran no Brasil, só que aqui em Portugal. Então vamos lá pro passo a passo de como que você faz essa transferência. O primeiro passo, você precisa tirar um certificado de autenticidade da sua CNH. E esse certificado você vai tirar no consulado do Brasil aqui em Portugal. Você precisa de ir no consulado com os seguintes documentos. A sua carteira permanente e válida, também não tem como você fazer a transferência se a sua carta for provisória. RG ou passaporte, eu recomendo que leve os dois. Eles precisam de um documento que contém o nome do pai e da mãe. O meu passaporte, por exemplo, não tem o nome dos meus pais, o do Thiago tem. Então eu levei o passaporte e a minha carteira de identidade e o título de residência. Você levando todos esses documentos, você pede para fazer esse certificado de autenticidade da CNH e ela fica pronta na hora pela bagatela de 16,50 €. Então tem que considerar esse custo aí na hora de fazer essa transferência. Com esse certificado em mãos é hora de ir no IMT. Não precisa fazer agendamento, é só chegar lá e pegar a senha na hora para ser atendido. E você precisa dos seguintes documentos. O certificado de autenticidade, a carteira de motorista brasileira, ela fica retida no IMT, então você não fica com ela depois disso. O título de residência, o NIF, né, que no título de residência algumas pessoas já tem um número, então não necessariamente precisa levar aquele papel, mas você precisa já ter um NIF. O atestado médico eletrônico, emitido por qualquer médico português que confirme as boas condições de saúde do requerente para dirigir. Eu tirei o meu atestado na minha médica de família mesmo, porém ela pediu que eu fizesse um exame de vista, porque como eu uso óculos, ela pediu que eu tivesse um atestado de oftalmologista. Esse atestado eu tirei numa multiótica, que é uma ótica que tem aqui, e foi gratuito. Quando é só você chegar numa ótica e falar que precisa desse atestado para a carta de motorista, e eles tiram normalmente de forma gratuita. Não é um teste muito assim confiável, é só aquele negócio que ele vai dar um calzinho mesmo para falar que você tá enxergando direito, mas a minha médica só liberou o atestado depois que eu levei o atestado da ótica. Alguns médicos não pedem isso. Quem é aluno da Universidade do Porto pode fazer uma consulta pela SASUP com o clínico geral para solicitar esse atestado. O SASUP eu já falei um pouquinho para vocês do que se trata, mas é basicamente um apoio social aos estudantes da Universidade do Porto. E são só esses documentos. O atestado é a coisa que mais demora e você precisa já ter o título de residência na hora de fazer esse atestado. Então não adianta começar esse processo antes. No IMT eles já tiram foto, que é essa fotinho aqui que é igual ao do título de residência, que parece que a gente tá Lindsay Lohan na cadeia. Registram digital e pronto, já recolhe a assinatura, tudo fazem lá na hora. E o valor dessa transferência é 30 €. A carteira chega em mais ou menos dentro de um mês, chega em casa mesmo. E depois pronto. Uma curiosidade é que a carteira ela tem validade até os 45 anos. Então a minha vale até 19/4/2033. Só quando eu fizer 45 anos que eu faço essa renovação, e parece que o pedido de renovação acontece pela internet, é super simples também. Isso para quem faz a transferência dentro dos 90 dias depois que a gente tem o título de residência. Para quem faz depois desses 90 dias, aí o valor aumenta e a gente tem uma burocracia a mais que a gente precisa fazer um teste prático.
Essa prova prática custa 30 euros, então no total da transferência mesmo, fica 30 euros da transferência mais os 30 euros da prova prática, então você paga 60. Então é ideal que se você já tem uma CNH válida e permanente, já começa esse processo assim que receber o seu título de residência. Mas como nada das nossas experiências aqui é uma coisa simples pra virar um vídeo de 4 minutos, a gente tem uma situação também extrema. A gente chegou aqui em agosto e a carteira do Thiago venceria em dezembro. Então a gente achou que a gente, né, bem polianas, que nesse tempo a gente ia resolver todas as burocracias a tempo para renovar, para transferir a carteira dele pra cá. Mas, como eu já contei pra vocês no vídeo sobre reagrupamento, que eu vou deixar aqui nos cards também, o processo demorou muito mais. Então, o Thiago, a carteira dele estaria vencida quando o título de residência dele chegasse. E eles não aceitam fazer a transferência com a carteira vencida. Você teria que fazer todo o processo do zero desde a autoescola, com horas de aula e etc. E isso, além de trabalhoso, seria muito mais caro. A gente orçou na época, seria uma coisa na casa de 600 euros. Não era pouca coisa. Então, o que a gente fez? O Thiago, na época, trabalhava em outra cidade, ele ia para essa outra cidade de moto. Então, ele pegou uma declaração do trabalho dele, para provar que ele precisava da carteira mesmo para trabalhar, e levou no IMT chorando praticamente para explicar a situação. O que eles fizeram? Eles analisaram a situação e eles emitiram uma carta garantindo que ele teria um prazo maior, além da validade da carteira, para fazer essa transferência. Eles na verdade garantiram que dentro de um período X, eles entrariam em um processo como se eles tivessem feito o processo antes da carteira vencer. O prazo expirou de novo. Então, o título de residência demorou mais do que a gente esperava, muito mais. E então, o prazo que eles tinham dado, se eu não me engano, era de um mês. O título de residência dele não chegou nesse período. Então, a gente já tinha imaginado, tipo assim, perdeu a carteira, é isso mesmo. Quando for no Brasil, a gente pensa nisso, tenta renovar de lá. Mas, quando o título de residência chegou, ele foi lá no IMT, né? Na cara e na coragem, ver como é que seria a situação. Eles analisaram o caso, deram uma resposta depois e sim, eles aceitaram fazer a transferência dele mesmo com a carteira vencida, mas por conta desse documento. Então, se ele não tivesse esse documento que o diretor do IMT tinha autorizado em estender o prazo para ele fazer a transferência, eles não teriam aceitado de forma nenhuma. Na verdade, quando ele foi lá no IMT na primeira vez, eles levaram esse caso para alta cúpula lá para analisar e depois eles deram uma resposta falando assim: você tem até amanhã para trazer todos os documentos. Então ele precisou de fazer um exame médico particular, que foi super caro, foi em torno de 40 euros, mas por conta da emergência não dava pra gente fazer no médico de família ou em qualquer médico mais barato. Mas ele conseguiu fazer, levou os documentos no outro dia e assim seguiu normalmente. E a carteira dele também tem validade até os 45 anos. Um adendo sobre esse rolê todo do Thiago que eu esqueci de falar no dia da gravação. Ele só conseguiu fazer a transferência da carteira mesmo com todos esses problemas com prazo e etc. Porque antes da carteira vencer, ele já tinha solicitado no consulado o certificado de autenticidade da CNH. Então quem tiver com problema parecido não deixe de pedir esse certificado de autenticidade antes do vencimento da carteira. E é isso, foi um dos processos, na verdade, mais simples que a gente passou aqui, apesar dessa questão do Thiago, que a gente sofreu muito com antecedência, mas no fim das contas deu tudo certo. E se você também já fez essa transferência, teve alguma situação específica, alguma situação que não é esperada, assim, normalmente, conta pra gente aqui nos comentários. E se tiver dúvidas, também deixa aqui que a gente responde sempre que possível, tá? Não deixa de me seguir lá no Instagram, de curtir esse vídeo e se inscrever no canal, não esquece. Também manda esse vídeo pros seus amigos, pra quem tá vindo pra cá, pra eles não esquecerem, não perderem esse prazo pra transferência da carteira, tá? Beijinho, até o próximo vídeo.